Estamos nessa quarta-feira santa, véspera do início do tríduo pascal, no que vamos celebrar de novo o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. E a leitura do Evangelho desse dia já nos introduz no ambiente que se respira em seu entorno. E é o capítulo 26 de São Mateus, do versículo 14 ao 25. Tomem um tempo para fazer a leitura desse trecho do Evangelho, mas o Evangelho começa assim. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e perguntou-lhes: que quereis dar-me e eu vou-lo entregarei? Ajustaram com ele 30 moedas de prata. E desde aquele instante procurava uma ocasião favorável para entregar Jesus. Tradicionalmente, a quarta-feira santa, a igreja recorda a traição de Judas, que longe está a alma já desse apóstolo. Ele que se coloca a trair o Senhor, os primeiros encontros com quem tinha considerado ser o Messias. Também Judas Iscariote tinha sido eleito pessoalmente por Jesus Cristo. Podia ter sido tão feliz como os demais junto a Jesus Cristo e ter se convertido em uma das colunas da igreja. No entanto, ele opta por vender a preço de escravo aquele que tudo lhe dava. E Deus quis que a Sagrada Escritura não silenciasse essa realidade. Jesus Cristo foi traído por um dos seus, por um escolhido. O trágico desenlace tem lugar na última ceia, quando Jesus se vê assaltado pela angústia da proximidade com a sua paixão. Já esse vazio do abandono das pessoas amadas. E assim vai dizer que quando estava ceando, disse: em verdade vos digo, um de vós ireis me trair. Os outros 11 apóstolos, com a experiência da sua rudeza e uma grande confiança nas palavras de Cristo, ficaram surpreendidos. Sou eu, Senhor? Por acaso serei eu? Mas ele respondeu: aquele que pôs comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai como dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Seria melhor para esse homem que jamais tivesse nascido. Judas, o traidor, tomou a palavra e perguntou: mestre, serei eu? Sim, disse Jesus. Não sabemos se Judas olhou alguma outra vez nos olhos de Jesus. Nele certamente teria descoberto que não existia rancor, nem tristeza, nem raiva. Cristo, seu amigo, seguia olhando-lhe, vendo com o mesmo desejo com que tinha chamado alguns anos antes para ser seu apóstolo, para que estivesse com ele. Que podemos fazer diante de um Deus que nos serviu até experimentar a traição, o abandono? Podemos talvez não trair aquilo para o que fomos criados, não abandonar o que de verdade importa. Estamos no mundo para amá-lo a Jesus e amar os demais. O resto passa, o amor permanece. A traição de Judas não foi, no entanto, uma loucura de um instante.
senão que provavelmente foi uma consequência de uma sequência de desamores. No Evangelho segundo São João, encontramos talvez esse episódio significativo, as críticas poucos dias antes da Páscoa, pelo desperdício do óleo da unção, do nardo caríssimo de Maria de Betânia, que meditamos nesses dias, como perfume aos pés de Jesus. Judas se atreve a criticar indiretamente, como uma razão altruísta, o comportamento dessa mulher. Mas o Senhor diz que não por isso ele se preocupasse dos pobres, senão o evangelista comenta, mas senão porque era ladrão e como tinha a bolsa, roubava o que era lançado nela. No entanto, nem essa ofensa nem nenhuma debilidade são suficientemente fortes como para vencer o pulso a um Deus que chama a cada pessoa constantemente e que sempre espera nosso regresso. Essa maneira de ser de Deus, tão cheia de misericórdia, nossa verdadeira armadura, todos temos misérias. Mas as misérias, nossas misérias, não nos deverão levar nunca a desentendermos da chamada de Deus, senão a acolhermos essa chamada, a meter-nos dentro dessa bondade divina, como esses guerreiros antigos se metiam dentro da armadura. Santo Agostinho nos recomenda uma atitude humilde, de constante petição de cara ao Senhor, como a melhor maneira de encarar essa nossa fragilidade. E referindo-se concretamente a Judas Iscariotes, Santo Agostinho vai dizer: se tivesse orado em nome de Cristo, teria pedido perdão. Se tivesse pedido perdão, teria tido esperança. Se tivesse tido esperança, teria esperado misericórdia. E não teria terminado como nos marca a Escritura. O Senhor não queria a perdição de Judas, como não quer a perdição de nenhum de seus filhos. Até mesmo antes de ser preso, o Senhor procura fazê-lo recapacitar, o chama de amigo e aceita o beijo do discípulo. Talvez Cristo, inclusive já estando na cruz, esperava a volta de seu apóstolo para perdoá-lo, como fez com o ladrão arrependido. Também Pedro, naquela noite de traições, nega o Senhor 3 vezes. O que seria fundamento da igreja, chorou seu pecado com lágrimas de amor. Judas, por sua parte, lhe faltou a humildade de voltar para Cristo, para reconhecer o seu pecado. Pedro, apesar de tudo, manteve firme em sua esperança, enquanto que Judas Iscariotes perdeu essa esperança no Senhor, não confiou na misericórdia do Senhor. Diante das nossas fraquezas, misérias, pecados, continuamos confiando na misericórdia do Senhor. Se grande é a virtude da esperança, Judas reconheceu a santidade de Cristo, estava arrependido do crime que tinha cometido, tanto que pegou o dinheiro, preço da traição, e jogou na cara daqueles que o deram como prêmio da sua traição. Mas lhe faltou a esperança, que é a virtude necessária para voltar a Deus. Se tivesse tido esperança, poderia ter sido ainda um grande apóstolo, certamente, porque a misericórdia do Senhor iria fazer maravilhas na sua vida. Mas, de todas maneiras, não sabemos o que passou no coração daquele homem, nem se respondeu à graça de Deus no último momento. Somente o Senhor sabe o que sucedeu naquele coração nos últimos instantes. Que pode ser uma chamada também para nós de não desconfiar nunca, não nos desesperar nunca, ainda que façamos grandes besteiras, grandes pecados. A esperança, a misericórdia do Senhor sempre está aberta para nós. Não temos muitas vezes nem que falar, somente arrepender-nos, deixar-nos guiar pela mão de Deus
e a sua misericórdia tudo pode curar. É algo que podemos aprender do Evangelho desse dia. Por grandes, por maiores que sejam nossas ofensas, maior é sempre a misericórdia de Deus. Tudo tem remédio se voltamos ao Senhor e abrimos verdade o coração para a graça, essa graça que Cristo tem, que pode sanar, pode curar nossas feridas. O medo, a vergonha, que não nos deixam ser sinceros, são os inimigos maiores para a perseverança. Somos barro, todos nós. Mas, se falamos, o barro adquire a fortaleza do bronze. Essa força é que alcançou a humildade de São Pedro, a rocha da igreja. E é que pedimos também a Jesus Cristo através de sua mãe Maria e também nossa mãe. Se podemos e devemos entrar em nosso próprio mistério pessoal e perguntar-nos a fundo essa mesma pergunta dos discípulos na ceia derradeira. Acaso sou eu, Senhor? Acaso eu também te trairei? Certamente nosso desejo é segui-lo, mas não haverá momentos, atitudes, ações ou até mesmo omissões que signifiquem que estamos também nós traindo, dando as costas, prescindindo de Deus, de Cristo, de sua graça. Passou pela cabeça de todos que acompanhavam o Senhor naquela ceia: serei eu por acaso, Senhor? O perigo, o medo, a fragilidade humana, nós não somos diferentes dos apóstolos. Mas que haja em nós sempre essa confiança na misericórdia de Deus. A misericórdia divina é maior que nossa debilidade. E por isso a nossa esperança, que nos faz capazes de voltar a Deus, de reconhecer que Deus continua sendo Deus na nossa própria vida, apesar de nossas fraquezas, limitações, debilidades. O que sim, temos sempre a possibilidade de voltar, de reencontrá-lo, de pedir perdão. Jesus nos revelou um Deus que está sempre, que nos espera sempre, que nos concede sempre uma nova oportunidade. Essa é a nossa grande fé, essa é a nossa grande confiança. O Senhor não nos abandona. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.